Boa noite. Boa noite a todos. Iremos aguardar alguns minutos para podermos iniciar a nossa live, transmissão também pelo Facebook. Boa noite, Mari Neves. Boa noite, Fernanda. Boa noite, os internautas que já estão entrando, né? Alegria. Isso. Então, iniciando agora a nossa live. Boa noite a todos. Hoje não teremos palestra presencial, então estamos aqui unidos virtualmente, né, em pensamentos e corações, para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Cristo. E obrigada, Mari Neves, pela sua disponibilidade. Antes da gente iniciar com a nossa prece, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. É uma mensagem bem curtinha e ela diz o seguinte: saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que vence a si mesmo, dominando os seus vícios e superando os seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então agora vamos fazer a nossa prece inicial. Aos que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos para se concentrar melhor. Então, Deus nosso Pai, te agradecemos por mais essa semana que se inicia, pela oportunidade de estarmos aqui, unidos em pensamentos e corações, para falarmos do Teu Evangelho, em prol da nossa melhoria íntima. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos anjos de guarda e também a nossa irmã palestrante, e que possamos abrir as nossas mentes e corações para aprendermos sobre o Teu Evangelho. Permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos mais uma vez, a quem entrou depois, a quem colocou seus boa noite no comentário. Hoje a nossa palestra, nossa live palestra, tem como temática o autoconhecimento como proposta de reforma íntima. E a nossa convidada é a Mari Neves Saraiva, do Movimento Espírita Piauiense. Desde já agradecemos a presença de todos e estamos aqui qualquer coisa, Mari Neves, só você dizer. Ok. Muito obrigada, Fernanda. Já agradeço o honroso convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes e a oportunidade de estarmos juntos nesse período e em todas as épocas, né? Estarmos estudando um pouco mais a mensagem do Evangelho, a proposta de autoconhecimento, né? Esse grande legado de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nos convidando para que a gente possa realmente fazer a viagem para dentro de cada um de nós e cada um de nós refletir o que pode melhorar a cada dia. Que assim seja, né? Que essa noite seja abençoada. Posso iniciar, Fernanda? Pode iniciar, Mari Neves. Pois bem. Então, a proposta que nos foi confiada, refletirmos o autoconhecimento como uma proposta de reforma íntima. Primeiramente, eu aqui coloquei um tópico de autoconhecimento também como proposta de autotransformação. É difícil a gente fazer a viagem para dentro sem esse processo de autoconhecimento, esse movimento que a espiritualidade chama de reforma íntima, né? Os espíritos chamam de reforma íntima no Evangelho segundo o Espiritismo,
mas é esse movimento para dentro de nós como chave de progresso moral, como chave de progresso espiritual. E encontramos também nessa possibilidade desse movimento algo que vem nos ajudar nesse conhecimento do desse espírito que somos eterno, né? Com uma caminhada milenar que nos acompanha pelas reencarnações afora, nós estamos vindo e retornando e voltando, aprendendo as lições do Evangelho do Cristo. Quando Jesus nos coloca no seu Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está colocando para nós uma meta de perfeição. E é claro que se a gente olhar para dentro de cada um de nós, não precisa ninguém colocar em riste o dedo para fazer julgamento sobre nossas imperfeições. Nós mesmos somos capazes de saber aquilo que a gente possui de qualidade e aquilo que a gente ainda não consegue ser tão bom quanto nós gostaríamos, né? Todos nós temos virtudes conquistadas pelos milênios afora, mas todos nós também possuímos as nossas imperfeições, que são as nossas marcas, são as nossas sombras, aquilo que não foi possível ser superado, ainda não amealhando essa virtude no campo do nosso perispírito, né? Então, o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, que dialogam com todas as doutrinas cristãs, nos falam de uma ética, nos falam de uma moral, nos falam de uma espiritualidade, né? E com isso, todos esses conhecimentos vão nos ajudando nessa investida para dentro. Se a ética nos fala de algo que é uma lei universal, a moral nos impõe hábitos e costumes que são da cultura, mas nós vamos também utilizando tudo isso e vamos nos utilizando dessas ferramentas para o processo de autoconhecimento, para nos tornarmos seres humanos melhores, usando todo esse cabedal de informação da própria ciência, dos conhecimentos de todas as áreas do conhecimento humano que está disponível para nós na Terra, toda essa discussão filosófica, toda essa discussão sobre o homem, sobre o ser, sobre o espírito, e todo esse legado de amor do Evangelho do Cristo. Em tudo há a possibilidade desse autoconhecimento. E ampliação, e uma leitura mais ampliada daquilo que viemos fazer. E o conhecimento também da transitoriedade das nossas experiências na Terra e que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão sendo modificados à medida que nós também passamos a nos tornarmos conhecedores de informações que dialogam com o nosso eu mais profundo, com o nosso eu divino, né? E vai falando para nós, olha, é preciso melhorar, é preciso nos tornarmos espíritos menos apegados, portanto, mais desapegados, é preciso nos tornarmos menos vaidosos. Por que eu estou falando do egoísmo e da vaidade? Porque os espíritos colocam para nós que o egoísmo e o orgulho se constituem a chaga moral da humanidade. E é através desses dois vícios, dessas duas imperfeições, que eles constituem a lepra, que eles chamam da lepra de todas as imperfeições, de todas as dores, né? Então, se o conhecimento individual nos leva a uma chave de progresso, consequentemente, à medida que nós vamos melhorando individualmente, nós vamos melhorando o grupo em que estamos inseridos, nós vamos melhorando o ambiente de trabalho, nós vamos melhorando as famílias e nós vamos melhorando a sociedade. Aí a gente diz assim, e aí a gente não começa pela sociedade? Não, está tudo entrelaçado, né? O indivíduo, a sociedade, as instituições, sejam elas de caráter religioso, seja ela de caráter político, educacional, as diversas instituições que estão na Terra para ajudar o espírito, o ser reencarnado a evoluir. A primeira delas é a família, os primeiros mestres, os primeiros educadores, os pais. E a partir daí nós vamos ter os educadores, os profissionais de educação, nós vamos ter as autoridades que se constituem com uma função importante para ajudar
para nos ajudarmos nesse processo de alavancar essas virtudes. Vem aí a área, a esfera pública, a esfera social, a esfera econômica, a esfera espiritual, uma das mais importantes, né? Então, essa proposta, ela vem trazer para nós também a possibilidade desse autoconhecimento, identificarmos aquilo que ainda se constitui as nossas maiores mazelas, as nossas maiores imperfeições, né? Um sábio da antiguidade já falava, o velho lema e o antigo lema e o atual lema, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Princípio socrático. Então, será que o avarento sabe que é avarento? Será que o egoísta sabe que é egoísta? Será que o invejoso sabe que é invejoso? Será que o traidor sabe que é traidor? Será que o irresponsável sabe que é irresponsável? Será que o adúltero sabe que é adúltero? Será que o orgulhoso sabe que é orgulhoso? Quem é que vai apontar isso para o outro? Deveria ser cada um de nós. E não a necessidade da lei, da imposição, da punição. Mas é claro que sozinhos nós não conseguimos avançar. Por isso que as instituições são importantes, por isso que nós estamos aqui nessa live, né? Que é uma live educativa, é uma live de um centro espírita que se propõe divulgar o Evangelho de Jesus à luz da terceira revelação e vem nos ensinar exatamente que nós podemos nos conhecermos melhor e nós podemos fazer a nossa parte melhor. Porque aprendemos por muito tempo que era muito fácil a nossa zona de conforto. Ah, eu não evoluí por causa do meu pai, eu não evoluí por causa da minha mãe, eu não evoluí. Quando a gente chega no plano espiritual, estou falando desses diálogos, quando nós estamos juntos com os nossos mentores, dando conta do que fizemos aqui na Terra. Ah, eu não evoluí por causa da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, do meu chefe. E vamos encontrando as válvulas de escape, né? Vamos encontrando aquelas bengalas que a gente se sustenta para dificultar esse processo para dentro de cada um de nós. Aí eu perguntaria, será que é fácil esse processo de autoconhecimento, Fernanda? É fácil a gente olhar para dentro de nós? É fácil a gente se espelhar, olhar no espelho e dizer, espelho, espelho meu, estou aqui diante de um espelho. Espelho, espelho meu. Será que existe alguém mais bondoso, mais generoso, mais caridoso, mais amoroso, com mais capacidade de perdoar do que eu? Dificilmente nós teremos essa coragem de perguntar o espelho meu, né? Porque com certeza se ele falar, e se ele falasse, ele iria dizer, olha, toma cuidado com as tuas ilusões, olha, cuidado com teus olhos estão vedados, olha aprofunda o teu olhar, né? Aprofunda a tua capacidade de olhar para dentro, né? Então, hoje eu estava ouvindo uma mensagem falando de sabedoria. Eu gosto muito desse tema da sabedoria. Eu leio diariamente o livro da Sabedoria de Salomão. E eu encontrei uma frase do Emmanuel, uma recomendação dele, há muito tempo, e a recomendação dele, quando ele fala das duas asas, né? Da asa do amor e da sabedoria. Que sem sabedoria não há caminho, mas sem amor não há luz. Aí a gente poderia perguntar, mas por qual eu devo começar? E com certeza a gente precisa começar com as duas asas. Porque não adianta caminhar com uma só, sem caminhar com a outra, porque dificilmente nós conseguiríamos dar os voos de um espírito evoluído, né? Estamos na Terra para evoluir. É claro que nós não viemos aqui para repetir os mesmos erros. É claro que nós não viemos para a Terra para pisar na mesma bola que a gente já pisou no passado. É claro que nós estamos na Terra porque a Terra é uma escola, a Terra é um hospital, a Terra é um educandário das nossas almas, a Terra é um território para todos de aprendizado. E aqui ninguém está em punição, nós estamos em processo de aprendizado. E aquilo que a gente não fez bem, nós estamos tendo a oportunidade de convivermos, nós estamos com a oportunidade de dialogarmos, nós estamos com a possibilidade de devolvermos em trabalho, em serviço ao próximo, em dedicação, em empenho, em paciência, em tolerância, em respeito, em tantas virtudes que a gente pode estar sendo demandado no nosso dia a dia,
fruto da oportunidade da nossa evolução. Quiçá seria maravilhoso se nós estivéssemos todos convivendo num ambiente perfeito. Nós nem precisaríamos estar mais na Terra, que a Terra se constitui na linguagem da espiritualidade superior como um planeta de provas e expiações. Para que a gente viria para a Terra se nós já estamos perfeitos? Se a gente já está cumprindo aquela determinação de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus também nos faz esse convite. Ele nos faz o convite para que a gente também, lá no Evangelho de João, para que a gente adentre ao seu coração, para que a gente entenda da sua caminhada, para que a gente compreenda do que ele veio fazer na Terra e qual foi o seu grande legado. E ele nos convida falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que caminhar com ele, caminhar com o seu evangelho, caminhar com suas lições, caminhar com o seu exemplo, né? E fazer dessas lições uma oportunidade de aprendizado para o nosso dia a dia. Porque é natural que a lei de amor não esteja introjetada totalmente em nosso espírito. Mas a cada dia nós vamos aprendendo solidariedade, respeito, tolerância, abnegação, caridade, até a gente viver o amor, que o amor é a plenificação de todas as virtudes. Então, se nós precisamos chegar ao Pai e precisamos chegar através de Jesus, é importante também refletir que precisamos enfrentar algo que dificulta o nosso processo de autoconhecimento: orgulho e egoísmo. Porque o egoísmo, ele cega, ele se origina do orgulho e ele exalta a nossa personalidade. E ele nos coloca, se nós acalentarmos demais o nosso ego, ele é natural, ele está em todos os seres humanos, em todos os seres criados por Deus. Mas é preciso a gente saber viver com ele na dose correta para que ele não venha ser o nosso grande vilão do nosso processo evolutivo. Porque nos considerarmos acima dos outros é uma ilusão. Porque essa superioridade, ela não se dá nem pela posição social, nem pela condição econômica, nem pela condição intelectual, nem mesmo pelas condições de moral, de conhecimento espiritual. Porque a balança de Deus é muito diferente. A balança de Deus está lá, o óbolo da viúva, Jesus falando no gasofilácio. Aquela mulher que deu uma moedinha valeu mais do que os sacos de dinheiro que foram doados ali no gasofilácio. Isso mostrando que até mesmo na nossa caridade, nas nossas ações altruístas, caritativas, não é a quantidade que vai nos tornar seres humanos melhores, mas é a nossa intenção, é o nosso jeito de fazer, é a forma como nós, desapegada com que nós entregamos essa proposta, né? Então, o orgulho também está nas nossas crenças pessoais. O orgulho e o ego estão constantemente em diálogo, né? Então, o homem que se afirma superior ao outro, e aí pensa que está influenciando o pensamento do outro porque é superior na posição, muitas vezes está perdendo uma grande oportunidade de aprender com o outro, aquele que inclusive pode estar numa posição social subalterna, né? Por isso que o Evangelho, o verdadeiro conhecimento do Evangelho, ele nasce em nós um sentimento de igualdade no sentido, é natural que a gente se reconheça que temos que destacar as posições, destacar os títulos, destacar as funções, isso é necessário, destacar a função de pai, de mãe, de avô, de avó, de autoridade, de professor, de orientador espiritual. Cada um está numa posição para dar sua contribuição, mas não podemos acalentar de porta dentro da nossa alma com muito zelo, como a gente zela as virtudes, o egoísmo e o orgulho. Devemos regar as nossas virtudes, mas o egoísmo e o orgulho nós precisamos estar atentos para a dose certa, para que eles não venham nascer em nós o sentimento de superioridade, esse instinto que nos leva a colocar a
os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas funções, a nossa missão, tudo em posição de superioridade ao outro. A minha dor é maior que a do outro, né? A minha prova é menor do que a do outro, ou é maior quando a gente quer exaltar. Então, tudo isso nos coloca também, porque o orgulho ele pode nos cegar a nossa capacidade de olhar para dentro, impedir o processo de autoconhecimento e impedir a nossa reforma íntima, podemos chamar de reforma moral, porque a reforma moral, a ética, como eu já falei, está ligada a leis e princípios que são universais, a moral está ligada aos costumes. E aquilo que está ligado ao Evangelho do Cristo é uma moral crística. É muito além daquilo que os países adotam, aquilo que os costumes e as famílias e as tradições, os partidos políticos, as filosofias da terra contemplam. São todas contribuições, mas é preciso alinhar tudo isso com a moral do Cristo. Só ela é capaz de fazer esse trabalho mais profundo de diálogo com o nosso eu divino. Porque o nosso ego, o nosso orgulho, ele acaba destruindo em nós assim, as nossas relações, não sabemos lidar com o outro com respeito, com zelo que deveríamos ter. Ele cega o nosso entendimento, o nosso respeito para com o outro, gera em nós intolerância, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância partidária, intolerância social, econômica, familiar, sexual. Encontramos 1000 motivos para a gente se dividir. E o Cristo nos apresenta 1000 motivos para a gente se unir, para a gente falar a linguagem do amor. Por isso que eu falei para você, falei no começo, é fácil amar, Fernanda? É fácil amar, ouvintes? Não é fácil. Mas nós estamos destacando que esse egoísmo, para a gente não pensar que o egoísmo está no outro, esse egoísmo está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. E ele se manifesta de forma individual, de forma social, econômica, política, como eu acabei de falar. E ser humano nenhum gosta de ser chamado de egoísta. Mas é bom que a gente mesmo se identifique, né? Que o egoísmo se manifesta naquela pontinha de inveja, o egoísmo se manifesta naquelas manifestações de orgulho, orgulho racial, orgulho de família, orgulho de cidade, orgulho de raça, orgulho de cultura, orgulho de tradição. Ah, porque eu nasci numa cidade muito grande, você é lá da zona rural, e a gente encontra uma forma de zombar do outro que é analfabeto, que nasceu na zona rural, porque a gente mora num país muito desenvolvido. Então a gente encontra 1000 maneiras para expressar dar evasão a essa vaidade, esse orgulho, mentir para nós mesmos. É uma enganação, é uma ilusão que a gente pode passar uma reencarnação inteira impedido desse autoconhecimento, né? E, consequentemente, dessa moral crística penetrar o nosso espírito, dialogar com a nossa individualidade e nos provocar espiritualmente para uma reforma íntima. Porque o que os espíritos nos falaram lá no livro dos espíritos? Numa das primeiras perguntas, onde está gravada a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? E os espíritos responderam para Kardec: a lei de Deus está gravada na consciência. Né? Então, se nós estamos com a possibilidade de acordarmos a nossa consciência, é interessante que a gente aprenda também a expandir essa consciência. É possível expandir a consciência? É possível? Lá no final da live, se der um tempo, eu vou falar um pouco da mente humana, os estudos dos yogis, dos budistas, falando eles têm um estudo que é mais aprofundado do que o estudo ocidental sobre a mente humana, falando de várias camadas, de 5 camadas da mente, dentre elas a camada superior, que é aquela que a gente entra no estado de bem-aventurança. Então, com esse egoísmo individual, voltando aqui para o ego, nós estamos de consciência limitada, com os nossos relacionamentos muitas vezes com pouca habilidade relacional, desperta em nós um senso crítico, aquelas pessoas assim, tipo nós, né? Cada um de nós. Vamos falar, a Tiziana está falando consciência disfuncional, exatamente, consciência disfuncional, que a gente acaba enxergando o defeito só no outro, tudo é a culpa do outro, né?
e acaba criticando o mundo, critica o governo, critica os gestores, critica os pais, critica a família, critica o país, critica tudo como se a gente fosse assim, o poço de virtudes, o poço de qualidade. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais à luz do Cristo, do Evangelho dentro de nós, vai acordando em nós essa autorresponsabilidade, né? Essa autorresponsabilidade, essa capacidade de sermos mais, responsáveis por aquilo que estamos fazendo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, pelos nossos atos e e por aquilo que deixamos de fazer, pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer também, pelas nossas omissões também. Então, o egoísmo também, esse processo chega lá na organização social, né, na sociedade, pobres e ricos, habitantes do campo e da cidade, o machismo no relacionamento familiar, esse conjunto de normas, costumes e leis, atitudes baseadas nessas regras socioculturais do homem que tem por finalidade explícita ou implícita criar ou manter a sua superioridade sobre os outros, seja ele filho, seja ele esposa, seja ele empregado, funcionário, nessas relações as mais variadas, né? Então, nós estamos sendo convidados a olhar um pouco mais para essas normas e para esses costumes à luz do Evangelho do Cristo, né? E o egoísmo político também se manifesta nessas disputas exageradas. Estamos vivendo uma época onde a gente não pode falar quase nada, nem o que a gente pensa, nem o que a gente não pensa, porque há uma polaridade, um ódio assim generalizado e uma ausência de liberdade de expressão, o que não deveria acontecer no século XXI em que nós estamos vivendo, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia. O que está faltando? Reforma íntima, reforma moral, reforma espiritual, o acalento da nossa alma, o aconchego da nossa alma com Deus. Se a gente tivesse essa aproximação com o Evangelho, nós estaríamos menos raivosos, nós estaríamos menos briguentos, nós estaríamos menos fofoqueiros, nós estaríamos menos traumatizados e nós estaríamos manifestando de forma muito mais ostensiva solidariedade, atenção, generosidade, bondade genuína, caridade. Quem está se candidatando para ser solidário com o semelhante nessa época de pandemia? Quem está olhando a dor do outro, do desempregado, do que está sem salário, do que está com fome, do que está passando por dores, o que está perdendo seus entes queridos, o que está sofrendo em casa, fora de casa, com emprego, com a doença, com a falta de condição de comprar medicamento, com a falta de alimentos para suprir as necessidades domésticas. Como é que nós estamos nos movimentando em forma de atitude para fora, colocando a nossa generosidade, nossa bondade, a nossa caridade, as nossas ações virtuosas para fora, no movimento que alcance o nosso semelhante, ou seja, diminuindo essa rivalidade, diminuindo esse sentimento de desprezo pelo outro, porque a dor do outro não é minha, a dor do outro ela reverbera em nós, estamos todos integrados de forma sistêmica. O que está no micro, está no macro. Tudo que sofremos aqui, alguém sofre acolá, nos outros continentes, na África, na Ásia, na Europa. A dor é da condição humana, é do espírito reencarnado na Terra, faz parte do planeta de provas e expiações. Mas o Evangelho do Cristo nos convida também a dialogarmos com o nosso materialismo, com a nossa crença a nossa crença de que somos autossuficientes, que podemos tudo sem Deus. E Deus vem nos falar, né, de que é preciso essa autotransformação. E essa nossa essência
essa nossa essência que está plantada dentro de nós, que se constitui em forma da nossa personalidade, dialogando com a nossa personalidade, com aquela semente que foi plantada dentro de cada um de nós, desde o princípio da criação, a essência divina, a semente boa que Jesus plantou dentro de nós, mas vai se manifestando na nossa persona, através da cultura dos pais, da cultura da família, da cultura da escola, da cultura do Estado, da cultura do país, e nós vamos nos tornando pessoas, se a gente não observar, nós vamos nos tornando pessoas tão movimentadas para fora, no sentido de não olharmos para dentro de nós e não nos aconchegamos com o outro e nem observamos que o outro espera de nós também o olhar, o sentimento, a bondade. E essa é a tarefa nossa, tarefa de pais, tarefa de mães, tarefa de professores, tarefa de educadores, tarefa de gestores, tarefas de religiosos, de autoridades políticas, de autoridades espirituais, de autoridades públicas. Todos nós estamos sendo convidados, jornalistas, profissionais de todas as áreas, estamos sendo convidados a sermos mais sinceros, falarmos mais daquilo que acreditamos, não vender a nossa alma para falar aquilo que a gente não acredita. Eu estou falando aqui nesse momento, de repente pode ter alguém que me conheça, que nem goste, nem aprecie a minha crença, a minha forma de ver o mundo. Mas o que eu vou fazer? É a minha leitura, é o meu conhecimento, é aquilo que alicerça a minha vida, é aquilo que me dá suporte para enfrentar os momentos mais difíceis. Então, tudo isso com conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, do Evangelho do Cristo, a gente tem que falar dessas verdades, porque estamos realmente para aprender. A nossa consciência precisa estar desperta, né? A consciência vai nos capacitando para melhorarmos a nossa conduta diária. Tem um livrinho do André Luiz que eu gosto muito, não sei se você conhece, Fernanda, chama Sinal Verde. Adoro a leitura daquele livro. Lições tão simples, mas elas nos levam a refletir desde o acordar, como a gente levanta, como a gente, das nossas atitudes, da nossa relação com o outro. É um livrinho que eu gosto muito, é um livrinho que eu indico, Sinal Verde. Simples, é um aprendizado tão simples, mas ele traz lições para nós que acrescentam no nosso dia a dia. Tem um outro que é do nosso conhecimento, mas é tão pequenininho que ele também faz parte do meu dia a dia. Chama Conduta Espírita, né? Um livrinho tão pequeno, tão minúsculo, mas ele nos traz lições preciosas sobre quem somos, como devemos agir, na condição de seres humanos, de espírito, de profissionais, de médiums, seja a tarefa em que estamos experienciando na Terra. Um outro que não dá para eu falar aqui com muita profundidade dele, mas eu utilizo esse livro com um vigor, com um valor incrível. É um dos menores livros do Emmanuel, pequenininho, chama Sabedoria de Emmanuel. Não é o Sabedoria de Emmanuel, é o Pensamento e Vida. Você conhece, Fernanda? É um livrinho de 40 lições. Muito pequeno esse livro, mas ele traz lições. Diz o Emmanuel, no prefácio da obra, que esse livro foi uma solicitação dos amigos da Terra, pedindo a ele uma orientação para se esclarecerem melhor, para terem um maior conhecimento acerca da caminhada aqui na Terra. E o Emmanuel disse, olha, eu vou dar esse legado para vocês. São 40 lições que a gente estuda no plano espiritual, preparando os espíritos, faz parte das aulas de preparação para os espíritos que vão reencarnar. Chama Pensamento e Vida. Pensamento é energia eletromagnética e interpenetra nos mundos. E lá nesse livro nós vamos encontrar temas sobre a vontade, sobre família, sobre vocação. São tantos temas que estão lá nesse livro que é realmente uma maravilha. A Nelma entrou aqui e sabe o quanto que eu tenho carinho por essa obra de Emmanuel, não é isso, Nelma? Então, esse livro também nos ajuda muito.
E nós vamos aprendendo, né, com essa mensagem do Evangelho. Estamos nós, se fosse para a gente desencar hoje, estamos preparados? O que nós levaríamos nessa bagagem para apresentar ao mundo espiritual, para apresentar para o nosso anjo de guarda, para apresentar os espíritos que são responsáveis para o nosso acolhimento no mundo espiritual? Qual a bagagem, que mala nós levaríamos para o mundo espiritual? O que estamos fazendo hoje nos gera em nós alegria, felicidade, plenitude, satisfação, porta dentro da nossa alma? Se não, é bom que a gente comece a indagar que áreas a gente pode estar melhorando, avançando, o que a gente pode estar iluminando um pouco mais, que área da nossa vida está precisando de um olhar melhor, um olhar mais carinhoso, um olhar mais rigoroso, né? Que o Evangelho nos fala, olha, o rigor é permitido para a gente. Indulgência para com as faltas alheias e o rigor com a gente. Esse rigor a gente pode aplicar com a gente mesmo, porque é melhor que a gente aplique com a gente mesmo do que o outro vir dizer o que a gente precisa fazer. É muito melhor que a gente desperte. E nós estamos... Quantos anos nós passamos nós transitamos, quantos cursos de formação nós fizemos, quantas pós-graduações, quantos livros escrevemos, quantos artigos nós publicamos, quantas coisas nós fizemos nessa terra. Mas aí fica a grande pergunta, a tua alma está feliz? A tua alma, o teu eu divino está conectado com essa consciência divina em estado de felicidade? Se a gente fecha os olhos, medita e sente essa paz dentro de nós, é bom que a gente pense, olha, estou melhorando, posso melhorar mais ainda. Mas se a gente ainda sente esse desconforto, essa desarmonização entre o nosso eu, entre o nosso próximo, entre a nossa família, entre os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa forma de nos doarmos, então é bom que a gente comece a essa viagem para dentro que os espíritos chamam de reforma íntima. O Kardec falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pelo lema, por aquele que se esforça por domar suas más inclinações e suas más tendências. Então, aquele que se esforça em domar suas más inclinações e suas más tendências. Ou seja, não viemos para mudar o outro. Ah, mas eu preciso mudar meu marido. Ah, mas eu preciso mudar minha esposa. Não se iluda. O grande ser que você veio mudar na Terra foi você mesmo. Ah, eu preciso mudar meu filho. Precisamos ajudar os nossos filhos, a educá-los, principalmente nos primeiros anos de vida, e não sairmos dessa meta de que nós somos aqueles com quem eles vão estar sempre contando conosco, no diálogo, na orientação, mas jamais podemos invadir o seu livre-arbítrio. Porque nem Deus invade o território do nosso livre-arbítrio. Ele nos criou livres para que a gente pudesse realmente entender que a nossa chegada para ele é uma chegada de espírito livre, é uma caminhada de um ser livre. Aí a gente diz assim, mas como é que nessa liberdade a gente dá tanto tropeço, a gente se emaranha, dificulta, perde o caminho, chora, se desespera, mas tudo é um grande aprendizado. Uma hora a gente chega no colo de Deus, uma hora a gente chega no colo de Jesus, uma hora a gente chega no colo de Maria, uma hora a gente acolhe os bons espíritos, uma hora a gente acolhe o nosso anjo de guarda, né? Uma hora a gente se treina para agir com mais respeito pelas orientações espirituais, pelo legado do Evangelho, né? E as nossas reações vão também melhorando, vão melhorando a nossa fala, vão melhorando o nosso tom de voz, vão melhorando as nossas manias,
Aquilo que a gente faz às vezes que ninguém sabe, só nós e Deus. São os pensamentos, são as palavras, são os sentimentos ruins, as emoções negativas, mas Deus sabe de tudo. Está tudo na contabilidade divina. Então essa é a hora desse conhecimento para dentro, essa consciência que vai dialogar na nossa intimidade, né? E assim, nós possuímos também a possibilidade, né? Os espíritos, Allan Kardec perguntou para os espíritos, vou ver se eu localizo aqui a pergunta. A pergunta 814 do Livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. 814 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, vou pegar uma outra, duas perguntas. Dentre os vícios, a 913, qual que se pode considerar radical dos vícios? Eu não vou ler a resposta toda, é a questão 913 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Aí ele, na 17, ele pergunta, qual o meio de destruir o egoísmo? Aí você poderia perguntar, como eu posso me melhorar? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, da influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, da animalidade, não pode libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. Aí ele vai lá colocando uma resposta mais aprofundada na continuidade. E na questão 919, o Kardec perguntou, trouxe essas 3 perguntinhas, vocês podem anotar e depois verificarem lá no Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar, já que autoconhecimento combina com autotransformação, com reforma íntima? Como é que a gente pode se transformar? Melhorar, resistir à tentação, à atração do mal? Aí os espíritos responderam, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Concebemos-nos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Aí ele indaga qual o meio de conseguir. Aí ele vai fazendo um texto belíssimo que tem a assinatura de Santo Agostinho. Santo Agostinho é espírito. E olha, só uma frasezinha de Santo Agostinho aqui. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Aí o avarento se sente econômico e previdente, o orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificar que não pode vos iludir. Aí ele vai colocando um tratado, o Espírito de Santo Agostinho, que fez parte da pleiade de espíritos superiores, que assina com Kardec, que respondem para o Kardec como espírito de verdade, as perguntas de Allan Kardec, né? E aí nós vamos seguindo, né? Que Deus nos concede essa oportunidade da reencarnação. E aí nós poderíamos já pensar, e como nós vamos fazendo essa viagem para dentro para fazer a nossa reforma íntima? Bom, cada um vai ter que encontrar o seu caminho, né? Um caminho de leituras edificantes, o caminho da prece, o caminho de convivência com uma boa referência, pessoas que nos estimulam a sermos seres humanos melhores, porque tem pessoas que puxam de nós o que a gente tem de pior, né? Vai buscar lá nossas imperfeições lá da Idade da Pedra. E outros não, que nos elevam, elas levam a gente para o céu, né? Nos convidam a subir vibratoriamente, falar de coisas superiores. Perto delas, a gente se sente mais perto de Deus, né? Eu tive a oportunidade de ir várias vezes a Uberaba, conheci Chico Xavier, tive a oportunidade de receber mensagens através de Chico. E quando eu chegava perto do Chico, eu confesso a vocês que eu não tinha vontade de fazer nada, nem de pensar. Era só usufruir, sentir aquela energia, aquele amor, aquela grandiosidade daquele apóstolo de Jesus na Terra. Um apóstolo do amor, o apóstolo da caridade, que veio nos ensinar que a gente pode e deve
porta dentro da nossa alma, cultivar a prece, que Deus nos escuta, as nossas orações. Nós estamos vivendo numa época de pandemia. As igrejas e os templos estão fechados, mas nós estamos em tempo de tecnologia. Estamos falando do Evangelho. Quantas pessoas estão nos ouvindo? Eu não sei. Quantas irão nos ouvir? Não sei. Mas o recado está sendo passado. E nós podemos cultivar dentro do nosso lar esse santuário, momentos de oração, momentos de meditação, momentos de caridade, de ação pelo próximo, momentos que a gente possa, de estudo dentro do nosso próprio lar, não é? Momentos que a gente possa também sentir, ter empatia pelo outro, colocar esse movimento do outro, a necessidade do outro, né? Como algo que deve ser colocado também na nossa pauta, das nossas ações diárias, do nosso planejamento diário, uma prece por quem precisa, uma ajuda solidária, uma bondade, uma palavra de esperança. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra nossa? Quantas pessoas nós podemos servir no dia de hoje? Quantas pessoas nós podemos tornar o dia delas mais bonito hoje? Mais agradável, mais saudável, mais leve, mais amoroso, mais generoso, mais caridoso. É claro que nós não possuímos todas essas virtudes, mas nós podemos fazer a migalha de amor que a gente já conquistou. Todos nós possuímos migalhas de virtudes. E com essas migalhas de virtude, o Emmanuel diz, o que uma migalha pode fazer quando ela é abençoada? Uma migalha é o óbolo da viúva, que Jesus abençoou no gasofilácio. Então, tudo isso é possível. Então, eu vou aqui chegar para o momento, já estamos chegando no momento, quase no momento final, né, Fernanda? Isso. Já estamos. Eu vou aqui citar uma frase do Cristo, aliás, do apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 21. Ele diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa mensagem fala para nós, porque quando nós nos sentimos ofendidos, o nosso ego grita muito alto, a vontade de vingar, a vontade de falar, a vontade de nos irarmos, de sermos o advogado em nossa própria causa, o juiz da nossa própria causa, né? Nem esperamos que os bons espíritos nos orientem, nem esperamos que Deus nos dê a oportunidade da gente ver aquilo resolvido. A gente já vai com tudo, porque o ego vai nos impulsionando para ele impulso aquela ira, né? O apóstolo Paulo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? E encontramos também em Paulo aos Coríntios 10, 23, falando assim, todas as coisas são lícitas para nós, mas nem todas nos convêm, né? Nem todas edificam. Nós somos espíritos livres, tem doutrinas na Terra que colocam que a gente pode fazer tudo, pode desejar tudo, fazer tudo, que ninguém vai prestar conta com nada. Nós que temos esse conhecimento da doutrina, que temos o conhecimento do Evangelho, sabemos que não é assim. A gente respeita quem pensa assim, a gente entende quem pensa assim. Por quê? Porque há um tempo para tudo, há um tempo para a semente ser maturada. Então, para que a gente possa realmente fazer escolhas inteligentes, é preciso acordar a nossa inteligência espiritual também. É preciso dialogar a nossa inteligência intelectual com a nossa inteligência espiritual. Porque com ela nós estamos com o estudo, com os grupos de estudo, com as leituras, com as preces, com a meditação, sem esquecimento da ação no bem. O Emmanuel, sem sabedoria não há caminho, conhecimento, estudo, mas sem amor não há luz. Então, conhecer toda essa verdade só vai nos elevar se nós, paralelamente, estivermos construindo uma trilha de amor também. Uma trilha de amor para que o nosso espírito não se envaideça e a gente se sinta superior aos outros. Então, no diálogo com o outro pela lei do amor e da caridade, nós vamos convivendo com o doente, com o pobre, com o desprezado, com o injustiçado, com aquele que está sofrendo provas maiores que a nossa, e nós vamos entendendo que ele é um irmão nosso e passa por provas que pode ser diferente das nossas hoje, mas nós já podemos ter vivido no passado e podemos viver no futuro.
né? Jesus foi injustiçado. Logo mais nós vamos chegar à Semana Santa, o período que a igreja celebra, os católicos celebram, todo o período, o momento da crucificação. E nós vamos encontrar esse convite de olhar para esse sofrimento de Jesus, para uma olhada também. O que estamos fazendo hoje com Jesus nos dias de hoje? Já estamos tirando Jesus da cruz? Ou ainda estamos crucificando Jesus com a nossa ignorância, com a nossa rebeldia, com o nosso desamor, com a nossa injustiça, com a nossa violência? Então, Jesus foi injustiçado, foi preso, foi julgado, foi condenado e amou até o fim. Cumpriu o que veio fazer na terra. E na última oportunidade, quando estava se despedindo nos braços da cruz, nos ensinou a orar. Pai, perdoa, porque eles não sabem nem o que estão fazendo, né? Pai, perdoa. Foi pedido de perdão. Então, o amor também dialogando com o perdão. E como é bom saber que nós temos possibilidade de sermos seres humanos melhores. E ninguém porque é espírita, ninguém porque é católico, ninguém porque é budista, evangélico, seja qual for a denominação religiosa, umbandista, candomblé, qualquer manifestação religiosa, seja de um país, de outro, de uma cultura, seja cristã, seja de líderes religiosos diferentes, missionários aqui na Terra, ninguém vai ser rotulado como espírito perfeito só porque prega a palavra. Ninguém. Todos nós seremos aferidos no conhecimento e na virtude. Por isso que é importante esse legado de nos chamando a asa do amor, a asa do conhecimento, da sabedoria e a asa do amor. Para que a gente não saia para alçar voos mais elevados sem que a gente se prepare para esse voo, né? E um dia esse egoísmo vai sair da terra, quando todos nós, o Emmanuel assina uma página linda no Evangelho segundo o Espiritismo, que não vai dar tempo para eu fazer a leitura, nem um trecho, mas vocês podem consultar no Evangelho segundo o Espiritismo, a única página que o Espírito Emmanuel. Aí, para quem não sabe quem é o Emmanuel, o mentor espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e coordenou toda a obra missionária do apóstolo de Jesus aqui na Terra no século XX. Século XX recebeu o Chico Xavier e o século XXI se despediu do Chico, né? Mas ele deixou aqui um legado de mais de 450 obras. Logo mais eu vou estar falando também sobre esse tema lá no Caridade e Fé, no dia
Oi, voltou? Oi, voltou o seu. Você estava me ouvindo? Não, foi a minha internet que caiu. Minha conexão estava Fernanda, fraca e eu caiu. posso encerrar com uma mensagem de Emmanuel para você fazer a Pode prece? sim, E pode você faz sim. a prece de encerramento, né? Então, a Isso. mensagem que eu escolhi para o encerramento dessa live é intitulada Três Atitudes, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si e o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios e o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama e o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena e o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber e o bem aprende sempre para realizar o melhor. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo é preciso querê-lo, praticá-lo com todas as forças do coração. É uma mensagem adaptada da mensagem Três Atitudes do livro Seara dos Médios, autoria de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Que Deus nos abençoe. Gratidão ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, Fernanda, por sua condução, e a todos os amigos e internautas que participaram conosco dessa live palestra. Certo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Mari Neves, pela sua disponibilidade e pelas palavras que você nos proferiu com tanto carinho. Agradecemos também a presença de todos que nos acompanharam, tanto pelo Instagram como também pelo Facebook. Então, eu vou fazer agora a nossa prece final, mais uma vez convidando nós que quiserem, se sentirem à vontade, a fechar os olhos. Então, nós te agradecemos mais uma vez, Deus nosso Pai, por esse momento de reflexão acerca do Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos sustentar durante a nossa semana e que possamos praticar o nosso autoconhecimento e também a nossa reforma íntima. Que o Senhor ampare cada um de nós, teus filhos, encarnados e desencarnados, e derrame bênçãos de saúde e de paz sobre o nosso planeta. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Lembrando Então, que nós estamos com lives ao sábado, né? Live fixa, com temas variados. E também temos as nossas palestras presenciais, né? Que estamos funcionando com todas as recomendações para evitar a proliferação do coronavírus. Qualquer coisa, é só ficar de olho nas nossas redes sociais, né? Que sempre estamos publicando a nossa publicação na nossa programação semanal. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Tenhamos todos uma ótima semana. beijo carinhoso, todos do Bezerra e a Beijo, todos que obrigada, estão Marinete. com Deus.